Bom dia, paz, tudo bem com você? Segunda-feira começando com a graça de Deus e hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra para o nosso coração, né? Para que nós possamos ser edificados nessa manhã. Você já orou, agradeceu o Senhor pelo dia de hoje, pela saúde? Somos gratos a Deus por todos os livramentos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? E hoje eu quero trazer uma palavra sobre a vida de Ana, uma mensagem bem conhecida, acredito que por todos, onde ela entra diante de Deus em oração e pede um filho ao Senhor, né? E a palavra se encontra em 1 Samuel, aqui no capítulo 1, e no versículo 9, que diz assim, ó: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Um pouquinho para frente aqui a gente vai ver que ela voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva dareis um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Nesse momento nós vemos, né, que Ana, ela queria um filho, ela era estéril e ela queria um filho, então ela orou ao Senhor. E ela pediu para que o Senhor respondesse a sua oração, né? A gente vê aqui na palavra do Senhor que Ana, ela já estava amargurada na sua alma, né? Porque o desejo do coração dela era ter um filho, e como isso não era possível, ela estava se sentindo triste, abatida, né? E assim somos nós, né? Diante de algo que nós queremos muitas vezes que não acontece nas nossas vidas, que diante disso a gente fica um pouco triste, chateado com as situações, mas Ana teve uma atitude, né? Ela tomou uma atitude de fé, que ela entrou diante do templo e começou a orar ao Senhor. Então eu quero nessa manhã fazer com que você reflita o que você tem pedido ao Senhor, né? O que você tem clamado ao Senhor para que Ele realize algo nas nossas vidas, na sua vida, né? E que nós possamos também, assim como Ana, chegar diante de Deus, colocar o nosso coração, né? Não sei se vocês perceberam que aqui tem uma parte que fala assim, ó, que Ana perseverou em orar perante o Senhor. Ana, no seu coração falava, e só movia os seus lábios, ou seja, aqui nós vemos que ela orou com todo o coração, ela chegou diante de Deus e disse que ela queria um filho, né? E mesmo que ela estava triste, né, um pouco desanimada que isso não acontecia, e nós vemos aqui que Penina, que era a outra mulher de Eucana, ela tinha filhos, então aquilo gerava um pouco, né, de desconforto, né, na parte de Ana, porque a Penina ainda ficava falando, né, tipo, provocando, né. E quantas vezes nós também temos sonhos, nós temos projetos, e existem pessoas que chegam até nós: não, você não vai realizar, não, isso não vai acontecer, né? Pessoas que querem frustrar os nossos sonhos, que muitas das vezes não acreditam no nosso potencial e muitas vezes querem colocar palavras que nos deixam para baixo, que fazem querer com que a nossa fé venha esmorecer, que a gente perca, né, um pouquinho dos nossos sonhos. Mas o Senhor Jesus, quando nós entramos diante de Deus e apresentamos aquilo que nós precisamos, o Senhor ouve, né? E a palavra de Deus diz que nós precisamos pedir, que o Senhor vai nos dar. Mas isso também se nós pedirmos coisas que estejam diante da vontade de Deus. Então que você, quando precisar de algo, entre na presença de Deus, chore, coloque o seu coração, mas que você diga para o Senhor também que Ele cumpra em você os propósitos dEle, que por mais que você quer algo, que pergunte para o Senhor: Senhor, se isso for da tua vontade, né? A palavra diz que muitas vezes nós não recebemos as nossas coisas porque pedimos mal. Então nós temos que saber como nós estamos pedindo, nós temos que ter sabedoria para saber se aquilo também é o propósito de Deus. E nós vemos que a oração de
então é uma passagem que inspira, que destaca a fé e perseverança diante das dificuldades, que ela não poderia ter um filho. Ela chega diante de Deus e ora fervorosamente. E ela clama ao Senhor, né? E nós vemos que mais à frente aqui na palavra de Deus nasce Samuel, um profeta que realmente trabalhou na casa do Senhor. E ela cumpriu a promessa dela, né? Que entregou o filho para que trabalhasse no templo, para fazer essa vontade de Deus. E nós vemos que então a profundidade da oração de Ana, né? Como que ela chegou diante de Deus, colocou todo o seu coração. Então Deus viu aquilo no coração dela, Deus viu o que ela realmente precisava e realizou. Então, nessa manhã, que nós possamos nos inspirar na vida de Ana, que nós também possamos chegar diante de Deus com os nossos sonhos, com aquilo que nós precisamos. Às vezes você não está enfrentando uma esterilidade, que era o que ela tinha, que ela era estéril, não podia ter filhos, mas às vezes você está com algum problema, com algo difícil, algo que você precisa que Deus te responda. Se coloque diante de Deus, ore ao Senhor, peça para que o Senhor te dê direção, para que Ele possa realizar os sonhos deles na sua vida. E o Senhor Jesus é um Deus de promessas, que Ele não mente, né? Diante da esterilidade de Ana, ela se sentia incompleta, muitas vezes humilhada. No entanto, a resposta não foi se revoltar. Ela não quis se revoltar, ela não quis brigar, chegar diante de Deus e falar, por que isso não está acontecendo? Pelo contrário, ela foi buscar a presença de Deus, ela foi buscar em Deus aquela promessa, aquele sonho. E aquele aspecto da oração de Ana nos mostra a importância de levar as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos problemas diante de Deus, confiando que Ele nos ouve as nossas orações, que Ele ouve as nossas súplicas. Então ela foi diante do templo, orou com a sua alma amargurada, mesmo assim ela chegou diante de Deus. Então, mesmo triste, mesmo abatido, mesmo precisando de algo, mesmo você estando passando por um momento difícil, onde a ansiedade toma conta da sua vida, onde os problemas às vezes querem nos fazer desanimar, chegue diante de Deus e ore. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor. E a oração de Ana é uma demonstração poderosa de fé e confiança em Deus, que mesmo em meio àquela dor, aquele sofrimento, ainda ela fez um voto diante do Senhor e ela prometeu que o filho dela, ela ia dedicar para que ele fizesse a obra de Deus. Então, com a amargura de alma, ela chorou e orou ao Senhor. E depois nós vemos lá na oração que ela começa falando assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me regozijo na tua salvação. Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam arrogâncias da vossa boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria, e por ele são pesadas ações. E aí nós vemos como uma oração linda. Se caso você quiser acompanhar aqui em 1 Samuel, um pouquinho para frente, nós vemos que tem o Cântico de Ana, no capítulo 2, onde ela faz oração linda para o Senhor, né? E ela encontra no Senhor que a alegria, o meu coração exulta no Senhor. E ela confia que a força dela vem de um Deus que realmente, né, fez um milagre na vida de Ana, que entregou Samuel, que deu um filho para ela. E nós cremos num Deus de milagre. Nessa manhã eu quero que você escreva nos comentários: o meu Deus é um Deus de milagres. E crendo que Deus vai realizar aquilo que você deseja, crendo que Deus vai fazer na sua vida aquilo que você anseia no teu coração. Então coloque a mão no teu coração, ore junto comigo e repita essas palavras, dizendo: Senhor, eu creio que Tu és um Deus de milagres. Faça na minha vida, Senhor, cumprir as Tuas promessas e os Teus sonhos. Senhor Jesus, que nessa manhã o Senhor possa abençoar a cada um que está ouvindo essa palavra, que eles sejam, Senhor, revestidos do Teu poder, sejam, Senhor, nessa manhã alcançados pela Tua presença, alcançados pela Tua misericórdia, que eles possam, Senhor, nessa palavra encontrar, Senhor, esperança diante daquilo que eles têm pedido ao Senhor, daquilo que eles têm colocado, Senhor, diante de Ti.
as orações, as petições. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que responde, Senhor, as nossas orações. Muitas das vezes o Senhor não responde como nós queremos, mas o Senhor faz e cumpre a sua vontade. E isso é importante, Pai, que a tua vontade se cumpra nas nossas vidas, que as tuas promessas acima daquilo que nós sonhamos se cumpram em nós, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Então nessa manhã eu quero pedir, Senhor, nessa segunda-feira, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor Deus abençoe a sua casa, que o Senhor seja um Deus provedor essa semana, que o Senhor seja um Deus, Pai, nessa semana que venha cumprir, Senhor, os sonhos, aquilo que o nosso coração deseja, que o Senhor possa alegrar os corações nessa manhã e que nós possamos, Senhor, ter a nossa fé renovada em Ti, sabendo que todas as coisas são possíveis àqueles que creem, àqueles que acreditam. Quando Ana chegou diante do Senhor, Pai, ela colocou e se derramou, Senhor, o seu coração, e naquele momento o Senhor respondeu a oração. Que o Senhor Jesus traga resposta nessa semana para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós desejamos, Pai. Que o Senhor realmente nos ajude a ser a pessoas, Pai, que confiam em Ti, pessoas que acreditam nos Teus propósitos, nos Seus sonhos, Pai, nas Tuas promessas. Que nós possamos, Pai, acreditar num Deus que faz milagres, num Deus que faz grandes coisas a nosso favor. Que o Senhor abençoe a cada um, esse é o meu desejo, que a Tua presença, Senhor, acompanhe essa semana e que nós possamos ter a vitória em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, creia num Deus que faz milagres, um Deus que pode realizar aquilo que nós desejamos. Por mais que Penina chegava diante de Ana e ficava zombando, às vezes queria deixar ela mais frustrada, mas o Senhor Deus honrou a Ana mediante a sua fé, a sua oração, a sua entrega. Então se entregue realmente ao Senhor, ore para Deus, peça para o Senhor aquilo que você necessita e acredite que, se for da vontade do Senhor, Ele vai realizar na tua vida, Ele vai cumprir aquilo que você precisa. Ana queria um filho, o que você está pedindo para o Senhor? Creia, confie, entregue ao Senhor em oração, com o seu coração, que Ele realizará. Um beijo no seu coração, uma semana abençoada, repleta de vitórias, de conquista, que nós venhamos vencer os nossos obstáculos, que nós venhamos vencer, cumprir as nossas metas e sejamos abençoados quando buscarmos a presença do Senhor. Não deixe de deixar o seu comentário no nosso vídeo, curtir, deixar o seu like. Vamos fazer com que essa palavra alcance vidas, compartilhe nas suas redes sociais e faça com que a palavra do Senhor alcance vidas. É muito importante porque tem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, que às vezes estão desanimadas e precisam ter uma palavra de ânimo, de renovo. Assim como nasce Samuel, depois de um tempo, e ele é consagrado a Deus, a promessa sobre a vida de Ana se cumpriu. As promessas do Senhor irá se cumprir nas nossas vidas, mas nós precisamos continuar acreditando que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem cuidado de nós. Fica com Deus, esse é o desejo do meu coração nessa manhã, que você seja abençoado. Amém?